Abra sua Bíblia em Lucas, no capítulo 18. Lucas, capítulo 18, a partir do versículo 1. Aliás, a partir não, nós leremos somente o versículo 1 e vamos conversando durante o texto nos outros versículos. Diz assim: disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Orar sempre, repita comigo, orar sempre, nunca esmorecer. Pode ser um pouquinho mais forte, repete assim: dever de orar sempre, dever de nunca esmorecer. É sobre isso que a gente vai falar um pouquinho nessa noite. Quando a gente olha para a passagem que está aqui em Lucas, no capítulo 18, a gente vê o Senhor Jesus trazendo uma orientação muito clara, simples e objetiva sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Algumas palavras vai falar sobre o dever de orar sempre, orar de forma contínua e nunca desanimar. A maioria das versões, nova tradução na linguagem de hoje, versão fácil de ler, a NVI trocou a palavra esmorecer por desanimar. A palavra esmorecer no seu significado original, ela quer dizer estar completamente desanimado. Aliás, irmãos, eu abro um parêntese aqui, que quando a gente fala de original às vezes, não é porque eu sei falar grego, hebraico, aramaico, esses trem não, tá? É porque existe uma Bíblia chamada... Eu esqueci o nome dela agora. Qual? Interlinear? Acho que é essa. Tem um aplicativo aqui. Que ela tem você clica na palavra e ela te dá o significado. E aí você tem um entendimento maior a respeito daquilo que Deus quer falar contigo. Tá? Então assim, o pastor tá se gabando lá. Não. Não. Pode ficar tranquilo que não é isso. Mal sei falar o nosso português, arranho no inglês, e quem sou eu para falar hebraico aramaico? O Agostinho que está empenhado aí, né, pastor Augusto? O Augusto está se preparando para viajar para Israel. Mas a palavra esmorecer, ela quer dizer estar completamente desanimado. E o que é estar completamente desanimado? Irmão, estar completamente desanimado é um estado que beira a depressão. A gente, às vezes, no ministério pastoral, a gente conversa com algumas pessoas que elas estão no estado, estão extremamente deprimidas, cansadas, sobrecarregadas, entrando num estágio de depressão. Eu conheço alguns psicólogos, e os psicólogos dizem que a depressão é aquele estado da pessoa que ela não quer fazer absolutamente nada. Ela não quer comer, ela não quer beber, ela não se preocupa se ela vai fazer as necessidades dela na roupa, ela não se preocupa se ela vai fazer xixi, se ela vai evacuar na roupa, ela não quer fazer absolutamente nada. Ela está praticamente viva, morta. Então a palavra estar completamente desanimado, esmorecer, o Senhor Jesus aqui traz esse entendimento, esse significado de alguém que para ele clamar, orar, interceder, suplicar, orar, já não faz mais sentido, porque ele está completamente desanimado. Renan, pastor Renan, apóstolo Renan, mestre Renan, recebe, meu irmão? Está completamente desanimado. Então quando a gente olha para cá, o Senhor Jesus, ele tinha um motivo muito importante para tratar isso com os apóstolos, com os discípulos, em relação a uma parábola. E o contexto disso está no capítulo 17, a partir do versículo 20. É interessante observar por que o Senhor Jesus estabelece esse entendimento, esse ensino, essa orientação. O Senhor Jesus, ele fala algo para os apóstolos e ele entende que aqueles homens ficaram desanimados ou poderiam estar desanimados a partir das orientações. Lucas 17, a partir do versículo 20, diz que, interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino dos céus, Jesus lhes respondeu: não vem o reino de Deus com visível aparência, nem dirão ei-lo aqui ou lá está, porque o reino do céu está dentro de vós. E a seguir dirigiu-se aos discípulos e disse: virá o tempo em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem, e não o vereis.
Aqui está o contexto da parábola que Jesus começa a falar com os apóstolos sobre orar sempre e nunca desanimar. O Senhor Jesus, diante de uma interrogação dos fariseus que falam a respeito do reino de Deus, e esse era um dos principais ensinamentos do Senhor Jesus, reino de Deus. O Senhor Jesus veio para ser a expressão do reino de Deus. O Senhor Jesus era aquele que mostraria a verdade do reino de Deus. Então Jesus declara que o reino de Deus não viria em aparência, e fala, eis-lo aqui, mas eis-lo aqui a aparência. Mas é interessante que na sequência ele fala que ele está dentro de vós. Só que ele estava falando isso para os fariseus. E aí quando a gente para pensar um pouco, e essa é a importância da gente fazer uma boa pesquisa, a gente fala assim, mas como que Jesus fala para os fariseus que o reino está dentro deles? Na realidade, essa expressão dentro, ela também quer dizer no meio. Ou seja, o reino de Deus está dentro de vós ou no meio de vós. Depende de quem é vós. Depende de quem sou eu. Depende de quem é cada um. Para os fariseus, o reino estava no meio, porque o Senhor Jesus estava no meio. Mas para os discípulos, o reino estava dentro. Então parece um pouco confuso, mas é só a gente entender, é só entendermos para quem, que cada caso era um caso. Você está recebendo a palavra no teu coração. Tem alguns casais aqui que estão sentados um do lado do outro. Tem filho, tem pai, tem mãe. Mas a gente precisa entender que nem todos nós estamos dentro do reino. Alguns de nós estamos vivendo no reino. Amém, igreja? Entendimento tranquilo? Podemos prosseguir. Se quiser que a gente retorne com a explicação, sem problema. Então, a partir dessa explicação, ou seja, tanto dentro de como no meio de, o Senhor Jesus ele começa a explicar que o reino já havia se iniciado, mas que ele ainda ia ser completado, ainda ia ser desenvolvido até chegar à sua plenitude. E como se daria isso? Se daria a partir do momento que o Senhor Jesus, a partir do versículo 23 e até o 37, ele vai começar a explicar como seria esse desenvolvimento do reino. Ele vai começar a falar sobre várias e várias situações, e ele explica que esse reino ele viria em poder e glória, e da forma mais plena que todos nós sabemos e esperamos, que é a volta do Filho de Cristo. Mas que para isso ele diz, gente, Augustinho, faz um favor para mim, aperta esse trem aí que vai levar minha Bíblia lá do outro lado daqui a pouco. Toda hora a página vai e volta aqui, pode ficar só vocês com o ventilador que não tem problema não. E ele começa a falar que no versículo 24, ele fala assim, porque assim como o relâmpago fuzilando brilha de uma outra extremidade no céu, assim será no seu dia o Filho do Homem. E o versículo 25 ele fala, mas importa que primeiro ele padeça. Quem padeça o Senhor Jesus, e padeça muitas coisas e seja rejeitado por esta geração. O que o Senhor Jesus está falando, Miriam, minha amada? Que bom te ver aqui. Que bom te ver aqui, minha irmã. O Senhor Jesus está falando que o reino iria se estabelecer, mas que antes disso o próprio Jesus, ele seria humilhado, ele seria morto, ele iria padecer na mão dessa geração, ele seria entregue no madeiro, ele morreria e ele retornaria em glória. Aí sim, nós veríamos a plenitude do reino. Ou seja, Jesus ensina que tudo isso iria acontecer, e como um relâmpago, de forma repentina, súbita, poderosa e visível, o reino iria se estabelecer na sua plenitude. E para isso, querido, ele usa dois exemplos do Novo Testamento. Acompanha comigo. Ele fala aqui no versículo 26, mas como foi nos dias de Noé, será também no dia dos filhos do homem. Comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, e até no dia em que Noé entrou a arca e veio o dilúvio e destruiu a todos. Ele fala, e o mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e destruiu a todos. Ele usa dois exemplos do Antigo Testamento para falar como seria a volta do Filho de Cristo. A volta do Filho de Deus, o próprio Jesus.
Então, naquele momento ali, ele está dando aos apóstolos, repare que no versículo 22, ele muda o direcionamento da orientação dele. Versículo 20 e 21, ele fala para os fariseus e para todos que estavam ali, diferença de dentro do reino e no meio do reino. Versículo 22, ele fala: a seguir dirigiu-se aos discípulos. Ele começa a fazer orientações específicas àqueles que ele havia escolhido para serem seus seguidores, para serem seus apóstolos, para serem seus ministros, para serem o povo de Deus. E é interessante observar isso, querido, para que quais são as orientações específicas que o Senhor, que o nosso Deus, dá ao povo dele de forma diferenciada. Aqui a gente tem esse grande exemplo. Então ele continua falando desses dois exemplos, que Noé estava lá numa grande obra e ninguém dava ouvidos, até que o dilúvio veio e acabou com tudo, menos quem estava na arca com Noé. Ou seja, naquele momento o juízo de Deus se estabeleceu de forma repentina. Fale comigo, naquele momento o juízo de Deus se estabeleceu de forma repentina. Guarde isso no teu coração. No versículo 28 e 29, ele fala do exemplo de Sodoma. Quando a gente leu aqui que acontecia a mesma coisa, eles tinham aquela vida normal deles. Sodoma, conhecida como o grande exemplo de imoralidade da Bíblia. E assim como descrito nos versículos que nós lemos, comiam, bebiam, compravam, viviam as suas vidas, queridos, sem se preocupar. Viviam suas vidas sem se preocupar com aquilo que Deus estava falando, com as orientações, não se preocupavam com as coisas de Deus. O Senhor Jesus fala que assim será na volta de Cristo. O mundo hoje vive sem preocupação com a volta de Cristo. As sociedades, as empresas, muitas famílias, muitos pais, muitas mães compram, vendem, casam, se alimentam, se promovem, sem se preocupar com a volta de Cristo. E a gente precisa entender, querido, que isso pode acontecer agora, neste exato momento. Isso já poderia ter acontecido. E a gente precisa entender essa orientação que o Senhor Jesus dá de forma específica para os apóstolos. Então ele fala que neste dia, o Senhor Jesus continua, ele fala que neste dia, no versículo 31, naquele dia, quem estiver no eirado e tiver os seus bens em casa, não desça para tirá-los. E de igual modo, quem estiver no campo, não volte para trás. Ele fala: lembre-se da mulher de Ló. Quem quiser preservar a sua vida, versículo 33, perdê-la-á, e quem a perder de fato a salvará. Digo-vos que naquela noite 2 estarão na cama, um será tomado e deixado o outro. 2 mulheres estarão juntas, versículo 35, moendo, uma será tomada e deixada a outra. 2 estarão no campo, um será tomado e o outro deixado. O que ele está falando para os discípulos, querido? Preste atenção. É como se ele falasse para os discípulos o seguinte: aconteceu com Noé, aconteceu com Ló e vai acontecer de novo. Você vai estar vendo 2 pessoas, uma será arrebatada, uma será tomada e a outra ficará. 2 estarão no eirado, um ficará e o outro será levado. E aí, querido, aquelas informações para os discípulos, elas começam a desenvolver ali, a trazer então, precisam trazer para a gente um entendimento da realidade. Porque a gente às vezes olha o que está escrito e a gente não pensa ou não tem a noção de como seria isso nos nossos dias. E eu pensando em um exemplo, talvez seja um bom exemplo, não talvez o melhor, mas um bom exemplo, para a gente entender como as coisas, como seria o coração, como ficou o coração dos discípulos nessa hora. Imagina, querido, esse exemplo que eu vou dar agora. Nós estamos vendo a infeliz guerra entre Israel e Gaza. Estamos lá vendo, né? Nem sei, a última vez que eu vi estava em 30 e poucos dias, agora está beirando isso, né? Um pouco mais, um pouco menos. E você imagina, querido, que se você recebesse agora no seu celular uma notícia de que o Brasil se aliou a Israel e Gaza prometeu um bombardeio em território brasileiro. Imagina essa noção, imagina essa notícia, aliás. Imagina que você pegasse o seu celular agora e fala assim: Brasil é aliado a Israel na guerra, ou o contrário, a gente não sabe o que pensa a cabeça dos governantes.
se alia a Gaza, se alia a Israel, e o exército oposto promete uma retaliação em território brasileiro. Aí sim, porque a gente está vendo na televisão acontecendo. Mais de quantos mil mortos? A última segunda-feira o presbítero Márcio, na intercessão, falou que já havia mais de 10 mil mortos. Eu não acompanhei esse número durante a semana. Mas lá, e talvez esse entendimento de destruição que o Senhor Jesus falou aqui de Noé e de Ló, talvez a gente não entenda que ele está próximo e que pode acontecer. E aí imagina no coração dos discípulos, ouvindo a seguinte notícia, que Jesus iria morrer, foi isso que o Senhor Jesus disse, que seria como na época de Ló e Noé, de que haveria separação. Isso daqui também com certeza trouxe um transtorno no coração daqueles homens, porque era uma notícia de que, como se eu estivesse aqui de mão dadas com o pastor e tocasse a trombeta, um dos dois ia ficar, ou os dois ia subir, um dos dois ia ficar, ou os dois ia junto. Aí você imagina o discípulo pensando: eu tenho minha esposa, eu tenho meu filho, eu tenho minha filha, eu tenho minha família, e se eu subir e eles ficarem? E se eles ficarem, se eles, enfim, vocês entenderam. Se eles subirem e eu ficar, se eles ficarem e eu subir, enfim, se nenhum dos dois subirem. Imagina aquilo no coração daqueles homens. 4 notícias, irmãos, 4 acontecimentos no mínimo que o Senhor Jesus falou para os discípulos aqui. E eu gosto muito dessa questão de viajar, sabe, na cena da Bíblia, igual The Chosen, né, que muita gente está vendo. Eu gosto muito de viajar ali, gosto de viver, de botar aquela roupa de israelita e ficar ali como se estivesse vivendo. E eu fiquei imaginando Jesus falando, e a fisionomia dos discípulos, a fisionomia de preocupação, a fisionomia de tristeza, a fisionomia de não saber o que ia fazer. Aonde isso se comprova, pastor Ricardo? No capítulo 18, versículo 1. Porque se eles tivessem entendido aquilo que o Senhor Jesus falou como algo que seria tranquilo de se tratar, o Senhor Jesus não precisaria falar para eles não esmorecerem. Naquele momento, a fisionomia, o cenário que a gente observa a partir do momento que o Senhor Jesus traz essas informações para os apóstolos, o Senhor Jesus sabia que o coração deles iria desanimar. Irmãos, preste atenção, o Senhor Jesus, Ele não falou uma única palavra à toa, nenhuma única palavra fora de ordem. Toda a Bíblia está escrita em uma ordem onde o Senhor Jesus quer nos ensinar algo. A palavra, quando o Senhor Jesus fala que o dever de orar sempre e nunca esmorecer, era porque o sentimento daqueles apóstolos já era de desânimo. A partir do momento que eles ouviram que haveriam de passar por todas aquelas dificuldades, todas aquelas batalhas, todas aquelas lutas, eles entristecem, eles ficam desanimados. Então Jesus, ele sabia da fraqueza dos discípulos, principalmente orar pouco e reclamar muito. Isso te é familiar? Orar pouco e reclamar muito? Isso te é familiar? Sério, do fundo do coração. Te é familiar orar pouco? Te é familiar reclamar muito? Querido, é familiar sim. Se você disse no teu coração que não é, eu agradeço a Deus pela tua vida, sabe? Mas via de regra, a gente ora muito pouco. Muito pouco. E a gente é mestre em reclamar, a gente é mestre em desanimar, a gente é mestre em ver as pedras, a gente é mestre em ver as dificuldades. Nós somos mestres em ver os problemas, os percalços, as dificuldades, as adversidades e sair reclamando, e sair murmurando, e sair desanimado e ficar esmorecido. A questão, querida, é que essas notícias, igual o Senhor Jesus falou aqui para esses apóstolos, quando eles recebem essas notícias e o seu coração fica cheio, sua fisionomia muda, seu sentimento muda, e o Senhor Jesus, sabendo daquilo, fala: não esmorece, vocês têm um dever. E qual que é o dever? Orar sempre e nunca esmorecer.
O Senhor Jesus sabia que aquilo ali se desencadearia na vida daqueles homens. O Senhor Jesus sabia que a partir do momento que Ele falou que Ele iria morrer, que iria acontecer como nos dias de Ló e Noé, que Ele haveria de padecer, e que tudo aquilo, eles não saberiam o tempo, que aqueles homens foram tomados de pavor, foram tomados de medo, foram tomadas pelas dificuldades, por que eu faço, quando eu faço, e agora chegou a notícia aqui que o Brasil vai ser bombardeado. Você vai dormir essa noite, meu irmão? A gente é assim, nós somos assim, nós oramos muito pouco. Por isso o Senhor Jesus fala o dever de orar sempre, e o dever de nunca esmorecer, porque Ele sabia que no coração dos apóstolos, aquelas notícias os fariam desanimar. E eu te pergunto, meu irmão, minha irmã, quais são as notícias que têm chegado à tua vida, que têm te feito desanimar? Quais são as notícias, quais são as informações, quais são os acontecimentos, quais são os fatos que têm chegado ao teu conhecimento, na tua vida, na tua empresa, na tua família, no teu casamento, com os teus filhos, que têm te feito desanimar? O que tem acontecido no nosso contexto de vida para que a gente olhe as batalhas da vida, olhe as dificuldades, e ao invés de orar mais ainda, a gente fique desanimado? E por isso eu queria te falar nessa noite, querido, quanto mais batalhas, repita comigo, quanto mais batalhas, quanto mais informações ruins, quanto mais desgraça se apresentar, mais eu vou orar. Pena que você não creu nisso. Quanto mais dificuldade, repita, quanto mais dificuldade, quanto mais batalha, quanto mais pedrada, mais eu vou orar, mais eu vou orar, mais eu vou clamar. Você pode aplaudir ao Senhor dos Exércitos, aquele que vive, reina. Ei, igreja do Senhor, ora, joelho no nome de Jesus. Notícia para te desanimar vem toda hora, notícia para te abater, para te jogar, no sepulcro, e jogar a paz de terra em cima de você, da sua família, dos seus sonhos, vem toda hora. E a gente precisa, queridos, entender que o Senhor Jesus, quando Ele estabelece essas informações para os apóstolos, para os seus discípulos, Ele estava falando, vai vir, a coisa vai ficar preta, a coisa vai ficar complicada, a coisa vai ficar difícil, e vocês não podem esmorecer, vocês não podem desanimar. Pelo contrário, quanto mais batalha, quanto maior a batalha, mais eu vou orar, mais eu vou orar. Entendeu, querido, por que o Senhor Jesus, Ele começa então no capítulo 18, no versículo 1, a contar essa parábola do dever de orar sempre e nunca esmorecer? Entendemos até aqui? Amém? Glória a Deus. Se você entendeu, levante sua mão. Se tiver uma mão abaixada, eu vou começar do início. Deixa eu ver, eu estou sem óculos. 4,75 nesse, 1,5 nesse. A dona Lenice estava com a mão abaixada. Quer que eu explique de novo, irmã? Tranquilo? Ah, não, só levantou, agora eu vi. Orar sempre e nunca desanimar. Só que a gente não ora, querido. A gente não ora o tanto que a gente tinha que orar. Chegam as informações, chegam os desafios, chegam as informações. Aqui, os discípulos receberam no mínimo 4 informações. 4 informações que os fizeram já começar a esmorecer, já começar a desanimar. E a gente às vezes recebe uma que já nos desanima. Jesus sabia que aqueles discípulos iam esmorecer. Eles sabiam que aqueles discípulos, eles sabiam que aqueles discípulos, eles iam desanimar. Ele conhecia o coração de cada um daqueles homens, assim como Ele conhece cada coração que está aqui. Queridos, eu vou ser bem sincero para os irmãos. Os momentos que eu mais esmoreci na minha vida, os momentos que eu mais desanimei, não foram acompanhados com os momentos que eu mais orei, infelizmente. E eu tenho certeza que eu não estou sozinho nesse barco. Eu tenho certeza que se eu descer daqui agora e falar, irmão, conta uma história aí no dia em que você ficou desanimado e depois que você lembrou de orar, você já tinha reclamado de
tudo quanto era jeito, de tudo quanto é pessoa, de tudo quanto é circunstância. E aí depois você se colocou de joelhos diante do Senhor. Infelizmente, querido, infelizmente dói o coração dizer, mas nós somos cristãos que nós somos muitas e muitas, não poucas vezes, levados a reclamar mais, reclamar primeiro e orar depois. Por isso o Senhor Jesus, Ele é incisivo, Ele fala dever de orar. Não é uma possibilidade, não é uma sugestão, não é uma circunstância, é um dever. É algo que deve ser realizado. E por isso Ele fala com aqueles apóstolos que eles deveriam orar, e isso serve para mim e para você. Se algum de nós dizer que tem uma vida invejável de oração, uma vida regrada, uma vida constante, cara, glória a Deus. Mas infelizmente, infelizmente não, quando a palavra de Deus fala que pelos frutos você conhece a árvore, pelas atitudes você conhece aquilo que foi semeado, aquilo que está sendo estabelecido. E a gente vê às vezes a igreja tão pouco envolvida em oração. Se eu perguntar aqui para a irmã Vera qual foi a última pessoa que ela colocou no grupo de intercessão, se eu não me engano foi a dona Rosângela. É isso mesmo, Vera? E antes da dona Rosângela? O time da intercessão que tem na igreja hoje está formado há quanto tempo? Por que nós não nos envolvemos mais com a oração, a ponto de ficar cascudo, sabe? Costa larga, costa forte, e falar, irmã Vera, pode contar comigo que agora eu também vou ser um intercessor, igual a Deinha está ali, o seu João está lá, a Vera está aqui, graças a Deus pelo time de intercessores da nossa igreja. Porque eu conheço igrejas que não têm intercessão, eu conheço igrejas que mal tem grupo de oração. Então por que o nosso time de oração não cresce? Porque a gente ora pouco. Presbítero Márcio foi o 11º mês deste ano da campanha de restituição, e haviam 6 pessoas no culto de oração. Ok, irmão, você trabalhou, você estava na sua faculdade, você estava no hospital, você tem a desculpa, a justificativa que você tiver. Mas será que todas elas são sinceras? Todas elas são de fato plausíveis? Ou será que há um desinteresse em oração? Será que nós nos desinteressamos em orar? Será que nós não nos interessamos em buscar ao nosso Senhor? Infelizmente, o que a gente constata, e não é só a igreja de Vila Muri, a gente constata que o povo de Deus, ele desanimou da oração. O povo de Deus desanimou de orar, e o Senhor Jesus, Ele fala isso para mim e para você. E por isso Ele conta a parábola da viúva, onde o principal ensinamento é dever de orar sempre e nunca desanimar. Diante de tantas lutas, batalhas, dificuldades que a gente passa, o inimigo sempre vai querer colocar na nossa cabeça, na nossa mente, que o Senhor esqueceu de você, que o Senhor esqueceu da sua luta, que o Senhor esqueceu da sua dificuldade, que o Senhor não olha mais para a tua oração, que você está clamando, e que Ele não ouve. As promessas do Senhor, as promessas que estão contidas na Bíblia, qual de nós nunca falou, Senhor, quando é que isso vai acontecer? Oh meu Pai, quando é que eu vou ver? Quando é que de fato isso vai se estabelecer na minha casa? Quando é que isso de fato vai se estabelecer no meu casamento? Quando é que isso de fato vai se estabelecer na minha empresa? Essa já é uma palavra de dúvida. E a questão da oração, orar sempre, ela vem exatamente para tirar a dúvida do coração. Quanto mais nós oramos, quanto mais nós nos aproximamos de Deus, quanto mais nós ouvimos o Espírito Santo de Deus, menos dúvida nós temos na nossa caminhada. Fato. Quanto mais nós investimos tempo na oração, quanto mais nós investimos tempo de leitura na palavra de Deus, mais as coisas vão ficando simples de serem entendidas. Porque a oração é exatamente isso, querido.
A gente às vezes fala, eu tenho isso muito com o Ministério de Louvor, eles sabem disso. Eu insisto na oração, com a oração no Ministério de Louvor, tanto que a gente está estudando um livro, está até aqui. A gente está estudando esse livro aqui já faz um mês e meio mais ou menos. Igrejas que Transformam o Brasil, muito bom. E nesse livro o autor, aliás, quem assina esse livro é nada mais, nada menos que Hernandes Dias Lopes, tá, irmãos? Aí você imagina, se Hernandes Dias Lopes fez a assinatura ali de que o livro vale a pena, é que é uma literatura muito boa. E eu insisto com o Ministério de Louvor que tem que ter oração. Eu falo para eles, meus irmãos, eu sinceramente eu não me preocupo com som, eu não me preocupo com violão, eu não me preocupo com teclado, eu não me preocupo com iluminação, eu não me preocupo com mesa. Aliás, eu glorifico a Deus no dia que a luz acaba no meio do culto, rapaz, como eu gosto. Ainda mais se for antes do louvor, que aí eu quero ver quem está igual Paulo e Silas na prisão, amarrado lá, sabe? Uma vez eu preguei sobre Paulo e Silas, eu pesquisei sobre aquele lugar que ele estava preso lá, e era interessante que aquele lugar era onde escorria o esgoto, sabe, irmão? O esgoto escorria exatamente onde Paulo e Silas estavam presos. Eles estavam presos, como chama mesmo o lugar lá? Esqueci o nome agora. Lá na prisão, né? Lá o pior lugar da prisão, esqueci o nome agora. Este local existe até hoje. Só que hoje ele tem esgoto, ele é tratado, né? Tem aquela estrutura para os visitantes. Só que na época não. Na época, o que a galera fazia em cima, escorria em quem estava embaixo. Vocês entenderam? E Paulo e Silas estavam naquela condição. E a Bíblia fala que à meia-noite, o que eles faziam? Cantavam louvores ao Senhor. Oh, glória! Então, queridos, eu sinceramente eu não me preocupo com essa estrutura. É bom, graças a Deus a gente tem. Mas louvor sem oração não existe. Não existe vida espiritual sem oração, não existe ministração sem oração, não existe pregação sem oração, não existe nada sem oração, igreja. Se nós não nos dedicarmos à oração, se nós não buscarmos o Senhor em oração, a gente está a pé. E por que eu falo do louvor? Porque lá no passado, quando eu falava assim, ora você, peraí, pastor, eles se escondiam, ficavam tímidos. Eu falei, não. Oração é conversar com Deus, simples. Quanto mais nós conversamos, quanto mais nós buscamos, quanto mais nós investimos, mais nós ouvimos o Espírito Santo de Deus falando. Então nós precisamos entender que sim, se nós não buscarmos o Senhor em oração, o que nós iremos fazer quando as notícias ruins chegarem? O que nós vamos fazer quando as coisas não andarem, quando as portas se fecharem? Quando as pessoas que dizem que vão nos ajudar não nos ajudarem? O que a gente vai fazer quando as batalhas chegarem, irmãos? Orar mais, clamar mais. Só que para mim orar mais e clamar mais, eu preciso começar a orar. Para orar mais, eu preciso clamar para clamar mais. Deu para entender? Cutuca a pessoa que está ao seu lado e fala, recado foi dado, Espírito Santo já te cutucou, que nós precisamos orar para orar mais. Só ora mais, querido, quem já tem vida de oração. E o Senhor Jesus, Ele fala do dever de orar sempre. E o que é orar? É um momento em que nos dirigimos a Deus Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, orientado pelo Espírito Santo de Deus. E sabemos que Ele é galardoador daqueles que se entregaram. Ou seja, Ele traz o galardão, Ele traz o socorro, Ele traz o refrigério, Ele traz a orientação, Ele traz o bálsamo sobre a dificuldade, sobre a ferida, sobre a angústia, sobre a opressão que muitas vezes o inimigo quer imputar a mim e a sua vida. É na oração, querido, é na oração que se vence isso. Não é reclamando em Facebook, não é reclamando em Instagram, não é colocando historinha triste em status de como é que chama esse trem aqui, WhatsApp, não é nada disso. É na oração que nós vamos vencer esses desafios. Então orar é falar com Deus única e simplesmente, a forma mais básica e simples de se aprender com Deus sobre as dificuldades da vida cristã.
Talvez, querido, nessa noite, no teu contexto de vida, você esteja cheio de dificuldade, cheio de problema, cheio de tribulação, cheio de situações que não te deixam caminhar. O apóstolo Paulo fala, desembaraçando de todo o peso, caminhamos para a carreira que nos está proposta. Desembaraçar é tirar, querido, desembaraçar é deixar para trás, é tudo aquilo que nos pesa, tudo aquilo que nos dificulta. Quer ver? Não vou fazer isso não, mas eu ia falar: Felipe, pega esse vaso aqui, pega aquele outro lá, desce a escada correndo. Como que ia ser, né, Felipe? Ia ser desafio de fé, né, Felipão? Mas eu podia falar para o presbítero Márcio, né, esse moreno forte que está aqui: como que você vai correr melhor, presbítero Márcio, com ou sem os vasos? Sem o vaso. O vaso vai atrapalhar o presbítero Márcio a caminhar. O peso vai atrapalhar o presbítero Márcio a fazer aquilo que Deus colocou para ele fazer. E, querido, quantos de nós estamos com ministérios travados, vida espiritual travada, família travada, porque a gente está com o peso do pecado, porque a gente não colocou diante de Deus em oração. A forma mais simples, básica, objetiva que Deus estabeleceu para que nós o conhecêssemos, aprendêssemos dele, a gente põe tanta dificuldade, a gente põe tanto empecilho, e a gente não consegue desenvolver. Deixa eu correr porque o tempo está voando. Então, quanto mais eu oro, mais eu aprendo de Deus. Repete comigo: quanto mais eu oro, mais eu aprendo de Deus. Mais eu aprendo sobre as transformações que são necessárias para a minha vida espiritual, necessária para que eu possa lutar as minhas lutas. Por isso a expressão dever de orar sempre. Nessa parábola que o Senhor Jesus conta, ele fala de dois personagens. Ele fala de uma viúva e ele fala de um juiz. E algumas Bíblias vão falar a parábola do juiz iníquo. A palavra iníquo, ela vem de iniquidade. O que é iniquidade, pastor Ricardo? Pecado. Ou seja, a parábola do juiz pecador. Por que essa parábola fala que esse juiz era pecador, meu irmão, minha irmã? Porque ele fala que esse juiz, ele não temia a Deus. A parábola vai falar de um juiz que ele bate no peito e fala: eu não temo a Deus, e eu não temo homem algum. Ou seja, querido, aquela pessoa que vive, que não teme a Deus, não teme a mão de Deus, não teme a consequência, não teme aquilo que vai acontecer por causa das suas situações, é uma pessoa que ainda não entendeu a vida de pecado dela. E esse é o primeiro personagem. Qual é o outro personagem? Uma viúva. A viúva aqui, querida, ela campa o personagem de alguém desfavorecido, alguém que não tinha recurso, alguém que o marido morreu, e quando o marido morria, era quase que 100% de chance do filho também ter morrido, porque aonde morriam os maridos? Nas guerras. Então, se o marido havia morrido, é bem provável que o filho também já havia morrido. Então ele fala de uma viúva, alguém que era desprovido, alguém que passava dificuldade, alguém que estava desamparado, querido, assim como eu e assim como você em muitas vezes da nossa vida. E ele fala que essa viúva, ela constantemente ia diante daquele juiz. No versículo 3, 18:3, ela fala: vamos ler tudo. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com esse juiz, dizendo: julga minha causa contra o meu adversário. Ou algumas versões vão dizer: julga minha causa contra o meu inimigo. Faça uma pergunta rápida, clara e objetiva: você sabe quem é seu inimigo? Você tem inimigo, você sabia disso, né? Não é novidade para você não, ou eu te peguei de surpresa agora. Você sabe que você tem inimigo. Você sabe que a Bíblia fala que o nosso inimigo, o nosso adversário, ele anda ao derredor. Lá na primeira carta de Pedro, nosso inimigo anda ao derredor, bramando como leão, buscando a quem possa devorar. Então você já tem um inimigo. Então, se você não sabia, prazer, você foi apresentado a ele agora. Você sabe que você tem um inimigo. E você e nós, querido, acampamos o papel da viúva diante de tantas e tantas vezes, aonde a gente às vezes precisa na nossa vida que alguém nos ajude, que alguém olhe por nós, que alguém nos socorra, que alguém estenda a mão. E às vezes essa pessoa faz igual o juiz iníquo,
eu não temo o seu Deus. Eu não preciso te dar satisfação. Eu não vou fazer nada por você. Se vira, dá seus pulos. Você já ouviu isso? Eu já. Eu já. Seu inimigo é seu inimigo. Seu problema é seu problema. Sua dificuldade é a sua dificuldade. Não conta comigo. Ou às vezes, da forma mais tranquila, a pessoa, você pede ajuda, ela nem responde a sua mensagem. Você manda uma mensagem precisando falar com essa pessoa desesperadamente, ela não se manifesta. Ela está falando, não conta comigo. Vive a tua vida que eu estou vivendo a minha. A gente está cheio de juiz iníquo nos nossos dias. Nós estamos cheios de homens que não temem a Deus e que não temem mais ninguém. E que não estão nem aí por nossos problemas. Mas a Bíblia fala que essa mulher, ela constantemente ia pedir para aquele juiz julgar a dificuldade dela. Até que ele fala assim, eu não temo o Deus dessa mulher mesmo, não temo homem nenhum, então eu vou atender para que ela pare de me azucrinar, para que ela pare de me esmorecer. Ele fala assim, no versículo 4, a partir da parte B: Bem que eu não temo a Deus, não respeito a homem algum. Todavia, como essa viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que, por fim, venha a molestar-me. Então disse o Senhor Jesus: considerai no que diz esse juiz iníquo. Ou seja, ele fala, presta atenção, que esse juiz falou uma verdade. Esse juiz falou uma verdade, ele falou várias verdades. Primeiro ele fala que ele não teme a Deus, verdade. Ele fala que não teme homem algum. Mas ele fala também que, todavia, essa viúva me importuna. Ela está me importunando. Algumas versões vai dizer que ela está até me molestando. Mas molestando no sentido de ser incisiva, de reclamar, de buscar. Então quer saber? Vou atender. E aí o Senhor Jesus fala assim, versículo 7: não fará Deus justiça aos seus escolhidos, quem a Ele clama dia e noite? Se esse juiz julgou, se este juiz, sendo pecador, não temendo a Deus, não temendo homem algum, julgou a causa dessa mulher, imagina o nosso Deus, que entregou o Filho dele para morrer na cruz pelos nossos pecados. E a palavra fala interessante, embora pareça demorado em defendê-lo. Às vezes parece que a coisa está demorando, parece, querido? Não parece? Você ora, pede, bate, e a coisa não acontece. Mas vira para a pessoa que está ao seu lado e fala assim, presta atenção, irmão. Eita, fala, irmão, Deus te deu língua, Deus te deu voz para você falar. Presta atenção, irmão. O seu tempo não é o tempo de Deus. Meu irmão, nosso tempo não é o tempo de Deus. E é interessante observar que quando a gente vai para as demoras das coisas que aconteceram na nossa vida, que nós achávamos que não ia acontecer, que nós achávamos que já estava tudo perdido, que nós achávamos que já não valia mais a pena orar, Deus estabelece a forma de tratar. E a gente vê que cada dia está debaixo do comando do nosso Deus. A gente vê que cada dia de vida, cada acontecimento, cada problema, cada dificuldade, Tiago vai falar, tens o motivo de toda alegria, passagem por diversas provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Entende, querido, que cada vez que você está caminhando, e por mais que pareça demorado a sua vitória chegar, mas você entendeu que você precisa de oração, você entendeu que você precisa clamar, você entendeu que você precisa interceder, cada vez mais o Espírito Santo de Deus vai te fortalecendo, cada vez mais o Espírito Santo de Deus vai te trazendo força, vai te revestindo, vai te dando sabedoria. Cada vez que nós oramos, cada vez que investimos em oração, nós somos inundados pela glória de Deus, igreja. E se nós somos inundados pela presença
nós saímos mais sábios, nós saímos mais conhecedores da palavra de Deus. Isso é maturidade espiritual. É entender que os problemas, as dificuldades, as lutas que nós passamos, elas estão nas mãos de Deus. E que o nosso papel é clamar, o nosso papel é pedir, o nosso papel é fazer igual essa viúva. Olha o que fala: não fará Deus justiça a quem? Aos seus escolhidos. Eu sou escolhido de Deus, meu querido. Você é escolhida de Deus, você é um homem, você é uma mulher, um filho, uma filha escolhida de Deus para pregar o reino neste lugar, nesse momento onde nós estamos. E a palavra fala: não fará Deus justiça aos seus escolhidos? Óbvio que fará, mas a gente precisa entender que é uma obrigação, que é um dever que nós precisamos. A parábola da viúva diz que ela estava buscando justiça contra seu adversário. Você tem buscado justiça, meu irmão? Tem buscado justiça? Tem pedido a Deus para olhar para uma causa que você está passando? Tem pedido a Deus para te socorrer? Ele sabe disso. Ele sabe. Ele sabe quando toca um louvor aqui, seu olho escorre a água que você está chorando. Ele sabe como está seu casamento. Ele sabe como está o nosso casamento. Ele sabe como estão os nossos filhos. Ele sabe como está a nossa vida. Ele sabe como está a nossa finança. O nosso Deus sabe de todas as coisas. Nada foge ao controle dele. Nosso papel é fazer igual essa viúva. E nós sabemos que no momento certo Ele fará justiça. Então Ele vai nos ensinar várias e várias questões. Ele vai nos ensinar que a gente precisa de fato entender que quando Ele fala sobre essa questão dos escolhidos, da oração dia e noite, olha que interessante o que diz. Só isso aqui já daria uma pregação tremenda. Ele fala assim: não fará justiça primeiro aos seus escolhidos. Segundo ponto, que clamam de dia e de noite. E terceiro ponto, embora pareça demorado. Só isso aqui você já tem o devocional da sua semana. Só isso aqui você já começa a pensar em tudo que você vai tratar. Nós pensamos tudo que a gente vai tratar com Deus no devocional dessa semana. Embora pareça demorado, o nosso tempo não é o tempo de Deus. E quanto mais as coisas vão acontecendo, mais o Senhor vai tratando com a gente. Eu tenho um testemunho muito interessante a respeito dessa questão do tempo de Deus. Agora eu vou virar um pouquinho esse trem para cá, que agora está quente. Ixi, agora esquentou, né, Felipe? Isso é bom, né? Né, pastor Agostinho? Eu tenho um testemunho a respeito dessa questão de tempo. Eu comprei uma casa para mim. Lá na Vila Rica, lá no Siderópolis. E todo bom vendedor fala que casa nenhuma tem problema, né? Aí quando eu fui ver, eu olhei o preço, vou ser bem rápido, tentar. Olhei o preço e falei: essa casa é esse preço mesmo? A menina: eu era noivo da Ana Paula na época. Eu falei: mas essa casa tem algum problema? Não, tem problema. Vamos lá ver a casa que você vai gostar. Vamos embora. Combinei com a menina, com o vendedor, entramos no carro e fomos para ver a casa na Vila Rica. Aí no caminho, a menina: então, tem uma questão na casa lá? Falei: sabia, tinha alguma coisa, tinha. Tem uma moradora na casa. Chegamos lá, tinha uma moradora. Só que a moradora falou: olha, eu não tenho documento, eu estou morando aqui de favor, eu sei que na hora que vender eu tenho que sair. Eu falei: amém, beleza. Comprei a casa. Quando eu fui conversar com a moça: não saio. Não saio da casa. Se você quiser, você entra na justiça e me tira. E eu já vi que a justiça me dá 5 anos para ficar aqui. Irmãos, eu não tinha R$1. Tudo que eu tinha, eu comprei a casa, eu paguei documentação, escritura, não tinha R$1 para pagar um advogado. Fui para o joelho.
Fui para o joelho, procurei, né, a justiça gratuita. A gente sabe como que a justiça gratuita é eficaz no nosso país, né? Oh, Deus ouça a nossa oração. E aí, queridos, tanta e tanta coisa aconteceu. 2 anos depois de oração, buscando a presença de Deus, eu decidi fazer um jejum. Decidi fazer um jejum não, a igreja decidiu fazer um jejum. E eu falei, vou jejuar pela minha casa. Foram 40 dias. E nesses 40 dias jejuando pela minha casa, no penúltimo dia de jejum eu me passo no fórum. Passei no fórum. O fórum ainda era naquele antigo local ali do aterrado, onde é o negócio da eleição hoje. Quando eu fui no balcão assim, o cara virou para mim, falou, eu queria ver como é que está esse processo aqui. Aí ele foi lá, olhou de lá de trás, você que é o Ricardo? Eu falei, sou. Aí ele foi lá e falou, cara, a gente está te procurando um tempão. Aí eu falei, como é que é, indivíduo? Rapaz, a gente está te procurando um tempão. Eu falei, como assim? Ele, cara, a gente está te procurando faz mais de meses. Eu falei, mas por quê? Porque o juiz te deu a sua sentença. Está aqui, ó, a casa é sua. Aí, rapaz, na hora a perna bambeou, né? Falei, sério mesmo, cara? Ele, sério? A casa é sua. Ele tinha saído da CSN, estava voltando para casa, já era tarde. Eu falei, mas como que a gente vai fazer então agora? Ele, vamos lá amanhã. Amanhã era o quê? O último dia de jejum. Eu fiquei 2 anos, irmão, sabe? E aí Deus preparou a coisa, Deus preparou até o endereço que eles não achavam, para que no último dia de jejum, Deus me entregasse a minha casa. A gente às vezes acha que está demorando, mas não está demorando, irmão. Enquanto a coisa vai caminhando, você vai trabalhando paralelamente. Você vai orando mais, você vai clamando mais, você vai louvando mais, você vai trabalhando mais. E Deus vai acrescentando dia a dia na nossa fé. E aí, queridos, para finalizar, o Senhor Jesus ele ainda traz mais uma orientação muito, mas muito valiosa aqui para a nossa vida. Mas muito valiosa. Quanto maior a batalha, mais oração. Mas qual oração? Observa comigo, que lá no versículo 8, há uma advertência. Ele fala assim, digo-vos que, depressa, lhes fará justiça. Contudo, professoras e professores de plantão, contudo é uma condição adversativa. Vamos lembrar lá da 6ª série. Ou seja, tem algo aqui para ser observado. Ele fala, contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Será que nós estamos de fato vivendo uma vida de oração com fé ou sem fé? E aí, querido, é interessante que no versículo 9, ele continua essa orientação, que é, olha o que diz o versículo 9, propôs também. A gente às vezes não se atenta a esses detalhes. Propôs também. Esse também é porque Jesus está continuando, ele vai continuar a mesma orientação, é o mesmo contexto, irmãos. A parábola do juiz iníquo, a parábola do fariseu e do publicano, elas são juntas. Há um ensinamento tremendo sobre oração aqui nessas parábolas, que começa lá no capítulo 17, versículo 20, quando o Senhor Jesus é interrogado pelos fariseus a respeito da volta dele, presbítero Filipe. E a gente precisa entender a forma com que Deus fala, para pegar a coisa completa. Então aqui ele fala, propôs também essa parábola, e ele fala, há alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos, e desprezavam outros. Versículo 10, 2 homens subiram um templo com o propósito de, o que está escrito na sua Bíblia? Você está com a sua Bíblia aberta, irmão? Com o seu celular aberto? Com o propósito de orar. 2 homens sobem ao templo com o propósito de orar. Versículo 18, capítulo 18, versículo 1, dever de orar sempre. Só que orar, querido, a oração,
ela tem duas vertentes que a gente precisa entender. A questão do orar sempre vai trazer para a gente de imediato um entendimento de quantidade. Só que quantidade nem sempre é qualidade. E o Senhor Jesus, sabendo disso, Ele falou assim: se eu falar para esse povo que eles devem orar sempre, eles vão ficar muito religiosos. Eles vão ficar aquele povo que entende que só de estar no templo, só de dobrar o joelho, só de colocar o celular para despertar e ter meia hora de oração, que fez o dever de casa. Só que ele entra no mérito da questão, Miriam. Ele fala assim, daquelas pessoas que se consideram justas e que desprezam os outros. Fala de duas classes de pessoas. Duas classes de pessoas, dois tipos de pessoas que estão no nosso meio, que se consideram mais justos que os outros e que até desprezam as outras pessoas. Ele fala que esses dois homens subiram ao templo para orar. O fariseu, posto em pé, orava de si para si, mesmo dessa forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como esse publicano. Eu jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto tenho. Que tipo de oração é essa? Que tipo de oração é essa? Oração egoísta, fala para a pessoa que está ao seu lado. Oração egoísta. Oração que só sabe justificar os seus atos. Oração que só sabe justificar os seus feitos. Oração que quando é declarada, é aquela oração que é a oração cartaz, que eu fiz, que eu faço, que eu sou, que eu aconteço, que eu domino. Oração religiosa. Olha a diferença, querido, da oração desse homem para a oração da viúva. Ele não pede, ele só fala que ele tem, que ele fez e que ele acontece. Querido, se na nossa oração nós estamos levantando cartaz para Deus do que a gente fez ou do que a gente faz, se nós na nossa oração não clamamos, não intercedemos, não pedimos, não suplicamos a Deus por uma outra pessoa, querida, a nossa oração é egoísta. Por isso que o Senhor Jesus toma o cuidado de explicar sobre a quantidade e a qualidade, porque nem sempre, querido, viver orando vai trazer vida de sabedoria. A vida de sabedoria é uma vida de transformação, é uma vida de falar, mas de ouvir, é uma vida de clamar, mas de ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. Aí nós vamos amadurecendo e aprendendo. Então, quando ele fala aqui sobre a oração, ele fala que esse homem, o fariseu, ele orava de forma egoísta. Ele orava de forma egoísta. Pastor, existe isso? Muito, muito, não é pouco não. Faça uma pergunta simples, básica e objetiva. Qual foi a última vez que nós oramos pelos nossos vizinhos? Daqui da igreja e da nossa casa. Qual foi a última vez que nós intercedemos por alguém que de fato precisava? Querido, eu sei que muitos cristãos têm vida séria de oração, mas a gente precisa pensar. Ele fala que aqueles dois homens subiram ao templo para orar, demonstrava que eles estavam ligados na responsabilidade, ou pelo menos na quantidade. Só que quando eles chegam ao templo para orar, pastor Agostinho, a oração é diferente, a ponto de um estar olhando para a oração do outro, está olhando para a fisionomia do outro, está julgando, pastor Abraão. Queridos, quantas vezes nós somos assim? Chegamos na igreja e ficamos julgando, ficamos olhando, ficamos tecendo comentários, especulando sobre a vida de A ou B, especulando, tecendo comentários, falácias e às vezes até inverdades sobre a vida da outra pessoa. Mas não, eu sou santo, eu dou meu dízimo. Esse era o apoio desse homem.
Eu sou religioso, eu oro. Ele fazia até mais do que a lei mandava, se a gente fosse entrar aqui no mérito da questão do texto. Ele dava até além do que ele tinha que dar, mas ele não tinha dado o mais importante ainda, o coração dele. Ele ainda não tinha entregado o mais importante da vida dele, que era o coração. Já o outro, e aí nossa, como esse publicano mexe comigo. Versículo 13 diz: e o publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos, mas batia no peito dizendo: ah, Deus, sê propício a mim, pecador. Entende a diferença, querido? Entende a diferença? Quantas vezes a gente se humilha verdadeiramente diante da presença de Deus? Quando Ele fala ser propício, a palavra propício lembra de propiciatório, lembrando do favor de Deus no momento do sacrifício. Ele está falando: Deus, eu não sou nada, eu não sirvo para nada. O publicano, estando de pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito. O povo judeu, querido, o povo judeu, quando ele bate no peito, ele está com tanta... É aquele momento de uma humilhação tão intensa, tão intensa. Aqui o texto muitas vezes vai comparar aquele momento quando se perde um filho e eles rasgam as vestes, assim como o véu do templo se rasgou quando o Senhor Jesus morreu no exato momento. O judeu, ele faz isso, ele rasga as vestes, porque ele se humilha, ele fala assim: ah, meu filho morreu, a pessoa que eu tanto amava morria. Isso demonstra que eu não tenho poder para nada, porque se eu pudesse, meu filho ficaria para sempre do meu lado. Se eu pudesse, meu filho estaria sempre comigo. E ele rasga as vestes em sinal de humilhação. O judeu, ele bate no peito, porque ele fala: eu me humilho diante do Senhor, porque eu não sou nada sem a tua presença. Fariseu, cheio de justiça própria, cheio de justificativa, cheio de críticas, sem nenhum temor no coração, ele começa a criticar a igreja do Senhor. Vai ao templo para orar, mas começa a contar a vantagem. Vai ao templo para orar, mas começa a falar que se não fosse ele, a igreja não estaria do jeito que está. Vai ao templo para orar, mas só sabe falar mal dos outros. O publicano não. O publicano se coloca de pé. Vamos colocar de pé, igreja? Quando a Bíblia fala que de longe, ele entendia que ele não tinha condição de se aproximar de Deus. Ele entendia que ele não tinha condição de se aproximar. Por isso ele ficava longe. Ele não olhava nem ainda olhar para os céus. Ele não olhava pensar e olhar para os céus aonde o Senhor está. A morada do Senhor. Ele entendia que ele não era digno. Ele entendia que ele não podia
fazer parte daquilo, ele se humilhava diante de Deus. E a Bíblia fala que este desceu justificado, o publicano desce justificado para sua casa, e não aquele, ou seja, não o fariseu. Porque todo que se exalta será humilhado, mas que aquele que se humilha será exaltado. Sabe, querido, a gente precisa aprender muito com Deus. E eu gostaria que você fechasse os teus olhos, sabe? Eu queria que você fechasse os teus olhos. Eu gostaria que de todo o teu coração você orasse. Sabe? Ora. Talvez até você colocar os seus pés aqui na igreja, querido. Talvez você não tenha orado nenhuma vez nesse dia. E talvez se você olhar, se nós olharmos para as nossas vidas, talvez a gente não esteja tendo vida de oração. E isso explica muito das dificuldades que a gente está passando. Isso explica muito da falta de entendimento diante dos problemas. Isso explica muito da nossa falta de fé diante das batalhas. Eu queria que você orasse, sabe? Eu queria que você orasse. Como esse publicano orou. Ah, Deus, ser propício a mim, pecador. Tem misericórdia de mim, Senhor. Sabe? Ei. Fala, Deus, tem misericórdia de mim, Deus, eu sou falho. Ah, Deus, eu tenho tanto a arrumar na minha vida, Deus. Eu tenho tanto a consertar, Pai. Mas não poucas vezes, Deus, eu sou igual a esse fariseu que está na tua casa criticando, Deus. Tem misericórdia de nós, Deus. Tem misericórdia de nós, Senhor. Você pode orar nessa hora. Você pode orar. Peça para Deus, Espírito Santo. Ora comigo nessa hora. Ora comigo nessa hora. Ora comigo nessa hora. No nome de Jesus. Querido, eu quero te convidar a renovar a tua vida de oração. Eu quero te convidar nessa noite a vislumbrar o sobrenatural de Deus, sabe? A ter o Espírito Santo lado a lado contigo, te orientando, levando cada um de nós à presença de Deus, de forma viva, de forma intensa, de forma frequente, de forma com que nós não venhamos a ficar uma única noite, um único dia, sem orar, sem clamar, sem nos envolver com a oração. Quanto mais batalha, mais oração. Quanto mais dificuldade, mais oração. Eu queria que você fechasse os teus olhos, se você não tiver com os olhos fechados, e que você fizesse um propósito com Deus. Faltam menos de 2 meses para o fim do ano. E talvez nós possamos olhar, cada um de nós olhe para a nossa vida. E depois de que o Espírito Santo de Deus falou ao nosso coração, a gente veja quanto tempo a gente perdeu de oração. Faça um propósito com Deus nessa noite, querido. Obrigado por nos assistir. Curta, comente, compartilhe, inscreva-se neste canal, ative o sininho e que Deus te abençoe.